Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Bruno Menezes. Hoje vamos abordar um tema muito importante, com o tópico soluções de testes em baterias de 1 volt até 1000 volts. Contaremos nesta apresentação com Carlos Braz, gerente de vendas da RCBI, e com a Maria de Fátima, pesquisadora da área de sistemas de energia do CPQD. Bom, o nosso time presente hoje para auxiliá-los e fazer a apresentação desse webinar está composto por mim, Bruno Menezes, e eu tenho como suporte Juan, Naomichi e Ângela, do time da Ryoki. Do time da RCBI, eu tenho o Carlos Braz e o Rafael Barreto, que estarão atentos aí às perguntas, e com uma participação especial, a Maria de Fátima, que aceitou o nosso convite de fazer juntos, né, um webinar relacionado a esse tema tão importante que é baterias. Obrigado novamente pela presença de todos. Iniciaremos então o webinar. Caso tenham perguntas, vocês terão aí um botão, um campo somente para perguntas, então podem digitar as suas perguntas e em cada etapa, em cada parte da apresentação a gente vai parar para responder as perguntas. Então, para começar, para que vocês entendam a nossa apresentação, ela iniciará então em tecnologias de baterias atuais e futuras, sendo apresentada pela Maria de Fátima, e logo depois apresentaremos os equipamentos utilizados na área de manutenção, produção e pesquisa e desenvolvimento para testes em baterias. Bom, deixarei então o controle para a Maria de Fátima. Maria de Fátima, já estamos te ouvindo. Tá joia. Bom, pessoal, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a Ryoki pela oportunidade, por esse convite, né? E parabenizo pela realização desse webinar. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho aqui das tecnologias de baterias, né, atuais e futuras. Vou focar aqui em baterias de chumbo ácido e baterias de lítio. Bom, hoje, né, a gente está vivendo Bom, pessoal, então hoje a gente está vivendo um cenário, né, com o desenvolvimento de novas formas de armazenamento de energia que vem agredir menos, pensando na sustentabilidade. Então, a gente vê aí o desenvolvimento de energias fotovoltaicas, de energias eólicas, a introdução dos veículos elétricos, né, vindo aí, tudo pensando na questão do meio ambiente. E todas essas tecnologias vêm agregando novas formas de armazenamento de energia, e uma das tecnologias que vem dando suporte para isso é acumuladores eletroquímicos, bem conhecidos também como baterias. Bom, nesse sentido, aqui tem uma curva que tem uma classificação das tecnologias de baterias. Ela classifica em termos de densidade de energia, que é o eixo X, que está relacionado com a autonomia. E no eixo Y é a densidade de potência, que está relacionado com a quantidade de corrente que eu consigo disponibilizar num curto espaço de tempo. Então, aqui a gente tem várias tecnologias que podem ser olhadas, desde a bateria chumbo ácido, níquel-cádmio, níquel-hidreto metálico, sódio, cloreto de níquel e as baterias de lítio. Então, à medida que eu vou andando aqui para o lado direito, a densidade de energia aumenta. Quer dizer, ela se aumenta, a bateria ela é mais leve e consegue armazenar mais energia, mais autonomia. E no eixo Y, a gente tem aqui a questão da potência, quanto a bateria consegue drenar de corrente num curto espaço de tempo. Tá? Então, nós temos aqui a bateria chumbo ácida, que ela tem uma densidade de energia de 20 a 40 watts-hora por quilo, depois a níquel-cádmio, níquel-hidreto metálico e as novas tecnologias de lítio aqui, que são, devido às características de materiais, são mais leves e conseguem armazenar maior quantidade de energia. Vamos focar hoje aqui em baterias de chumbo ácido e baterias de lítio. Bom,
Então, o que é uma bateria, né? A bateria é uma forma de armazenamento de energia que ela consegue armazenar energia na forma de compostos químicos, né? Então, a bateria, ela armazena na forma de compostos químicos e ela, à medida que ela vai ser usada, é uma transformação dos materiais que gera energia elétrica. Então, a bateria ela é formada por quê? Por placas positivas, placas negativas, um meio condutor que é conhecido como eletrólito, e entre uma placa positiva e uma placa negativa, há um separador para evitar que uma placa entre em contato uma com a outra e tenha curto-circuito interno. O que é uma bateria chumbo-ácida, né? Então, a bateria chumbo-ácida, ela é denominada chumbo-ácida porque ela é formada do material à base de chumbo, né? Então, você tem as baterias chumbo-ácidas, elas podem ser ventiladas, né? A bateria ventilada, ela tem o ácido na forma líquida e a base dela as grades dela, sua composição, é a base de ligas de chumbo antimônio e chumbo cálcio. E ela tem que ter a reposição, como nós vamos ver mais para frente, mas o eletrólito, né, na parte de carga, ele tem a eletrólise da água, vai perdendo água e vai ter que ter a reposição de água. Então, essa é conhecida como a bateria chumbo-ácida ventilada. Tem a bateria chumbo-ácida ventilada sem reposição de água, que a bateria ela é parecida com uma bateria automotiva e ela é feita à base de ligas de grade de chumbo-cálcio e ela tem uma tampa e ela tem evolução de hidrogênio e oxigênio também, mas por questões de fabricação ela não permite a reposição de água. E tem a bateria chumbo-ácida regulada por válvula, que o ácido, em vez de estar na forma líquida, ele está imobilizado. E essa bateria regulada por válvula, ela pode ser de dois tipos, ou a imobilização pode ser num separador à base de microfibra de vidro, conhecida também como AGM, ou pode ser um separador à base de sílica gel. Tá? Então, são esses tipos de baterias que são muito utilizadas nas aplicações estacionárias. Tá? Aqui tem algumas fotos que estão ilustrando um pouco cada uma da tecnologia. Então, as baterias, chumbo-ácida, né, a sua composição, né, a grade positiva, ela é formada, a grade positiva da bateria é peróxido de chumbo, é um óxido de chumbo, a placa negativa é um chumbo metálico esponjoso e o eletrólito é uma solução aquosa de ácido sulfúrico. Então, por isso que a bateria é conhecida como bateria chumbo-ácida. Então, a bateria chumbo-ácida, ela tem o chumbo vai das duas placas. A tensão nominal da bateria é 2 volts e a densidade de energia varia entre 10 watts-hora por quilo a 40 watts-hora por quilo. E é interessante que a bateria chumbo-ácida foi descoberta em 1849, então é uma tecnologia antiga, é uma tecnologia madura, e hoje é uma tecnologia que domina a parte industrial de aplicação estacionária, né? E então a sua reação principal, né? Então a bateria, quando ela está carregada, né? Ela armazena energia nos seus compostos químicos. Então a placa negativa é o chumbo metálico esponjoso, a placa positiva é peróxido de chumbo, e na descarga, o que acontece? Essas duas placas sofrem uma reação, né, eletroquímica, e o produto que é formado nas duas placas é o sulfato de chumbo. Tá? Então, quando ocorre essa reação, a bateria libera energia para o meio, né? E o outro produto é água. E então, na descarga, as duas placas são transformadas em sulfato de chumbo. E quando você vai carregar a bateria, a gente vai dar energia para essas reações ocorrerem e voltarem para produtos originais, né? Só que na bateria chumbo-ácida, quando a gente vai na recarga, né, que você vai transformar as duas placas em sulfato de chumbo em chumbo, em peróxido de chumbo, ocorrem umas reações paralelas.
quais são essas reações? Como o eletrólito é uma solução aquosa de ácido sulfúrico, ocorre a eletrólise da água, né, uma solução aquosa, e na placa positiva gera oxigênio gasoso, e na placa negativa da bateria gera hidrogênio gasoso. Isso é uma perda de água. Então, por isso que a bateria de chumbo ácido ventilada, né, uma da manutenção é repor essa água, porque essa água, você vai perdendo água devido a essa reação paralela. Tá? E por isso também que a bateria ela tem arrastes, né, de ácido sulfúrico, e daí tem algumas questões que devem ser levadas em conta no seu uso. Tá? E a bateria regulada por válvula, né, qual que é a diferença? A bateria regulada por válvula, ela surgiu na década de 80, vindo aí atender uma demanda, né, de menor manutenção, maior facilidade de alguns aspectos. E o eletrólito, em vez de estar numa solução aquosa de ácido sulfúrico, ele está imobilizado, como eu falei para vocês, ou no gel ou no separador. O que acontece? O que esse eletrólito, essa imobilização proporciona? Essa imobilização faz com que o oxigênio continue gerando oxigênio gasoso e hidrogênio gasoso na recarga? Sim, continua. Só que, devido à imobilização, o oxigênio que é gerado na placa positiva, ele migra internamente na bateria. A hora que ele atinge, ele migra da placa positiva, migra para a placa negativa. A hora que ela atinge chega na superfície da placa, perto da placa negativa, sofre uma reação com o chumbo metálico e o produto final é a água. Então, por isso que a bateria regulada por válvula não precisa ter a reposição de água devido a essa reação. E o hidrogênio, o que acontece, gente? O hidrogênio, ele não sofre reação nenhuma. O hidrogênio gasoso que é gerado, ele vai para o ambiente. Então, por isso que a bateria chama chumbo ácido regulada por válvula. Quando esse hidrogênio gerado, a válvula atinge uma determinada pressão, a válvula abre e o hidrogênio gasoso sai. Tá? Então, essa é a diferença básica entre a bateria ventilada e a bateria regulada por válvula. Pode passar o próximo, Bruno. E aqui nós vamos ver na próxima slide algumas diferenças básicas, né, em mesmo termos de operação, de manutenção das baterias chumbo ácido ventilada e regulada por válvula. A bateria, só vou adiantando aqui enquanto que a gente tem esse delay aqui, pelo menos no meu computador. A bateria chumbo ácido, então vamos lá. Quais são algumas características? Né? A bateria ventilada, ela tem o eletrólito líquido, enquanto a bateria regulada por válvula é eletrólito imobilizado. A bateria, todas as duas baterias, gente, a bateria tanto ventilada, a bateria ventilada, ela não pode ser instalada, pode voltar no 10, Bruno. A bateria ventilada, ela não pode ser instalada com os outros equipamentos eletrônicos, ela tem que ser instalada numa sala à parte, porque ela tem evolução de hidrogênio e oxigênio, e nessa evolução dos gases de hidrogênio e oxigênio, há arraste de ácido sulfúrico, e esse ácido sulfúrico pode provocar a corrosão dos outros equipamentos. A bateria ventilada necessita de reposição de água, ela tem que ser instalada na posição vertical, porque senão o ácido vai escorrer, né? Não tem jeito. E uma coisa importante, tanto com a bateria regulada por válvula como a bateria ventilada, né? Ela não pode ser instalada em ambiente sem troca de ar com outro meio. Não pode ser instalada num ambiente totalmente vedado. Por quê? Porque o hidrogênio, gente, quando ele atinge 4% em determinado volume, mediante uma faísca, esse ambiente torna explosivo. Então, é uma questão de segurança. A bateria ventilada, por ter o eletrólito na forma líquida, ela tem melhor dissipação de calor. E o vaso é transparente, porque ele ajuda na questão da manutenção, ajuda na questão dos diagnósticos, tá? De vida útil também. E a bateria regulada por válvula, né? Quais são as características? Ela tem o eletrólito imobilizado, ela pode ser instalada em ambientes compartilhados por equipamentos eletrônicos. Então, ela entrou na década de 90,
que foi a expansão da telefonia móvel celular no mundo inteiro, e que surgiram, gente, as estações radiobase. Então, teve um incremento muito grande. Imagine em cada estação radiobase se fosse ter que ter um ambiente, uma sala separada só para ter a bateria. Então, veio aí a evolução da tecnologia, né? Ela não necessita de reposição de água por causa da reação interna que a gente viu, de recombinação. Ela pode ser instalada tanto na posição horizontal ou vertical, porque como o ácido está imobilizado, então ele não vai ter problema de... ela tem essa facilidade, né? E mesma coisa, só que ela vai ter evolução de hidrogênio. Então, ela em menor quantidade que a bateria ventilada, mas ela tem. Então, ela não pode ser instalada no ambiente totalmente vedado. E essa bateria é regulada por válvula, devido até a esse processo de mobilização, devido ao processo de recombinação. Esse processo de recombinação é um processo exotérmico, quer dizer, libera calor. Então, é recomendado para ela ter uma melhor desempenho, a vida útil esperada, que o ambiente seja controlado a 25 graus, porque o processo de recombinação interna, como falei, é um processo exotérmico, e a bateria, se ocorrer com uma maior velocidade, ele pode descontrolar e pode levar a avalanche térmica. E aqui nessa próxima transparência, a gente vai ver a gente vai ver também o que está sendo feito, né, para a evolução das baterias chumbo ácido ventilada e regulada por válvula. É interessante também que o advento das novas tecnologias, porque a bateria chumbo ácido é uma tecnologia de 1849, né, então é uma tecnologia bem madura, né, mas com o advento das novas tecnologias que estão aparecendo, não só baterias de lítio, mas baterias de fósforo, baterias de sódio, tem impulsionado também a bateria chumbo ácida aos novos desenvolvimentos, às novas pesquisas. E estão buscando inovações, né? E como que eu melhorar, como tornar esse produto também competitivo com as tecnologias que estão chegando aí, por exemplo, com aplicações de veículos elétricos. Então, as baterias chumbo ácida, ela está tendo evoluções. Uma das evoluções é a bateria, você pegar a placa negativa da bateria e adicionar, por exemplo, aditivos à base de carbono, ou ter uma própria placa à base de carbono. Por que isso? Porque aí eu consigo, com essa placa à base de carbono, a bateria trabalhar em estado parcial de carga, e ela também conseguir absorver maiores picos de corrente, por exemplo, quando ela for usar num carro híbrido ou microhíbrido, que vai ter a recarga regenerativa, né? Então, é uma evolução. Essa bateria de chumbo carbono, ela já tem comercialmente, tem sido usados nessas aplicações de carros híbridos. E outra bateria também que está em protótipos é a bateria bipolar. A bateria bipolar, ela é numa única placa, separado por uma membrana. Você tem a placa positiva e negativa, você consegue reduzir o espaço, né? Então, a tensão da bateria continua a mesma, 2 volts, porque o material ativo continua sendo chumbo e peróxido de chumbo. E aí você vai tendo evoluções que vai melhorando a questão de aceitação de carga, a questão de você também disponibilizar maior potência, e também você conseguir recarregar em menor tempo, né? Que outras tecnologias têm essas características. A placa negativa, então, aí é chumbo, pode ser carbono, a placa positiva é peróxido de chumbo, só que essas baterias, ela não é uma bateria ventilada, é uma bateria regulada por válvula, tá? E aqui no próximo slide, a gente vai poder ver algumas ilustrações, algumas fotos, né, das baterias que estão sendo comercializadas, principalmente à base de chumbo carbono. E é interessante também que a bateria de chumbo carbono, o foco dela Maria, no desenvolvimento, pensando em primeiro na aplicação de veículos híbridos, mas ela... Oi, pode passar o próximo, Bruno. Isso, a bateria também, chumbo carbono, ela também está sendo disponibilizada para aplicações estacionárias.
Pois não? Oi, Bruno, vocês não estão... Não, tivemos um probleminha com áudio, Maria, Está escutando? mas já estamos escutando, tá bom? Já voltou? Já voltou. Então tá bom. Bom, então aqui estão algumas vantagens e desvantagens das baterias à base de chumbo carbono, das baterias avançadas, e elas têm mais temperatura, tensão elevada, riscos de avalanche térmico e contém metal pesado. Bom, agora, gente, a gente vai falar um pouquinho das baterias as novas tecnologias. Uma tecnologia que a gente pensou em abordar aqui é a bateria de lítio-íon, né? Por que o lítio, né? Porque o lítio é um metal pequeno, pequeno e leve. E, então, você consegue fazer baterias, né, leve com uma autonomia muito grande. E o lítio é da família, mesma família do sódio, né? E o único problema é que o lítio, em contato com umidade ou oxigênio do ar, ele sofre combustão espontânea, tá? Nossa, então, como fazer uma bateria à base de lítio, né? Então, diferente da bateria chumbo-ácido, das baterias de níquel-cádmio, o lítio, as placas positivas e negativas são a base de materiais de lítio, só que o eletrólito, ele não é num meio aquoso, porque senão a bateria não existiria. Então, a bateria de lítio, ela não usa um eletrólito aquoso. Ela usa um eletrólito à base de solvente orgânico com sais de lítio dissolvido. Então, a placa negativa de lítio, um dos materiais usados bastante hoje comercial é o grafite, e a placa positiva, hoje comercialmente disponíveis, são óxidos metálicos de lítio. E tem vários, quando a gente fala de bateria de lítio, a gente tem uma gama grande de materiais, né? São a base, depois nós vamos ver mais para frente, são a base de óxido de cobalto, de manganês, de ferro fosfato de lítio. Então, a gente tem várias famílias de lítio. E o eletrólito é uma solução, é um solvente orgânico com sal de lítio dissolvido, tá? E é interessante porque que surgiu essa tecnologia. O mercado, eu falo que o mercado puxa as tecnologias, né? A primeira bateria recarregável de lítio surgiu em 1991 e foi comercialmente disponibilizada pela Sony, e ela veio atender o mercado da demanda de baterias de equipamentos portáteis, que foi o celular, os notebooks. E esse mercado vem se desenvolvendo muito agora também por causa do veículo elétrico. Então, o veículo elétrico, né, veículo elétrico puro, toda a energia vai ser armazenada numa bateria. Então, você precisa de uma bateria leve que consegue armazenar grande quantidade de energia. Então, o lítio é um candidato muito grande. Então, está tendo muito desenvolvimento dessa tecnologia pensando nesse mercado. E outros mercados, como bateria estacionária, claro que ela vai também vir a ser utilizada em outros mercados também. Tá? Então, ela vem ganhando espaço também na aplicação estacionária. E aí, gente, uma coisa que eu tinha falado, né? Então, esse eletrólito, que é o eletrólito orgânico, tudo sem ter suas vantagens e suas desvantagens, né? Ele é estável nessa faixa verde que a gente está vendo aí nesse gráfico. Então, ele é estável nessa faixa de tensão e temperatura. Se passar acima de 5 volts, por exemplo, a bateria vai sofrer internamente, ocorrem outras reações na bateria de decomposição, tanto do eletrólito como dos materiais, que são reações exotérmicas que podem levar a bateria a avalanche térmica. Se for tensões também abaixo, por exemplo, de 2 volts, pode ocorrer reações também que vão danificar a bateria. E temperatura elevada também pode também causar várias reações de degradação que pode levar a bateria à explosão. Poxa, como que nós vamos fazer essa bateria funcionar?
né? O mercado precisa dessa tecnologia. Então, essa tecnologia de bateria de lítio, para viabilizar a funcionalidade dela de forma segura, ela precisa ter um controle, e é um controle eletrônico. Então, toda bateria de lítio, seja de celular, que a gente tem, né? Todo mundo tem aqui a bateria, como uma bateria de maior porte, ela tem que ter um BMS, que é Battery Management System, um sistema de gestão e controle. E ele tanto vai garantir a segurança como a vida útil da bateria. E quais são as principais funções? Ele tem funções de controle, que ele vai controlar sobre tensão, subtensão, sobre corrente, temperatura e curto-circuito externo. E embarcado dentro desse controle, você tem algoritmos. Algoritmos para fazer estimativa de estado de carga da bateria, como no celular da gente está lá, está descarregado, X% de carga, 50%. Então, são algoritmos que te dão dando essas avaliações. Estado de saúde e balanceamento. Pode passar o próximo. Então, é imprescindível, né, que a bateria tenha isso, esse controle. E como eu falei para vocês, gente, quando a gente fala de bateria, existem vários tipos de baterias de lítio, né? A primeira surgiu, é a bateria de cobaltato de lítio, né? É a primeira aqui do canto esquerdo em cima. E só que a bateria de lítio, de cobaltato de lítio, ela tem uma densidade de energia muito elevada, só que ela é menos segura, né? Então, foi a primeira que surgiu. Então, com o passar do tempo, as novas pesquisas e desenvolvimento foram pesquisando compostos, né, que tenham densidade de energia também, mas que privilegia a segurança, a questão também de desempenho, né, vidas cíclicas. Aí surgiu novas, por exemplo, a bateria NMC, níquel, manganês, cobalto. Então, você introduziu o níquel junto com o cobalto e foi reduzindo a quantidade de cobalto e introduziu o manganês. Tem a bateria de níquel, cobalto, alumínio também, que vem aí tentar buscar a densidade de energia. Tem a bateria LMO, que é a base de manganês, e a bateria, por exemplo, de ferro fosfato de lítio, que é uma bateria também que vem sendo aplicada muito para aplicações estacionárias. Comparado com as baterias à base de cobalto, a de ferro fosfato, ela tem uma densidade de energia menor, mas ela é mais segura e tem a vida cíclica dela maior. E tem a bateria também, a bateria à base de titanato, LTO, que é acostumada a ser conhecida, que aí o titanato ele vai no lugar do grafite. É interessante essa bateria, ela não tem uma densidade de energia muito elevada, mas ela tem uma densidade de potência muito elevada. Só que ela tem um custo maior, mas ela tem uma vida útil cíclica maior e a questão de segurança maior também. Só que ela tem um custo elevado. Então, gente, o que isso quer dizer? Que dependendo da aplicação, eu vou ter uma tecnologia que é mais viável. Então, não tem um pó de piripimpim que você fala, essa tecnologia é top e essa eu vou usar para tudo, tá? Então, sempre você vai ter que olhar a sua aplicação para a sua utilidade. Hoje, na parte de veículos leves, por exemplo, a bateria que está sendo mais utilizada é NMC, níquel, manganês, cobalto, predomina. Para estacionária se utiliza muito a LFP também. Mas aí, dependendo da aplicação, tem células, essas células comerciais existem hoje, dependendo da aplicação, você escolhe uma. Bom, e como pode ser essas células? As células podem ser de 3 formatos, pode ser cilíndricas, pode ser prismática e pode ser pouch. Qual escolher? Depende do projeto, depende de como você vai formar. Não tem também aqui falando uma é melhor do que a outra, tá? Então, hoje, o que é uma bateria? Quais são as partes constituintes? Então, a visão de uma bateria hoje, a gente sai de uma bateria chumbo ácido, que é uma visão mais de células, de elementos, e vem para uma tecnologia que você tem outras variáveis incluídas. Então, a bateria é a célula, é composta por células, né, de lítio, que aí pode aqui, eu estou mostrando umas células tipo prismáticas, mas poderia ser células pouches ou cilíndricas. Ela tem o BMS, aí você vai ter um módulo que é o BMS junto com as células. A gente tem o empacotamento mecânico, que é importantíssimo. Outra coisa muito importante também, pensar na bateria de lítio, além do empacotamento mecânico, é a parte térmica.
de dissipação de calor, isso é importantíssimo, e a bateria vai ser o conjunto, então, de todo esse, dos módulos interligados em série ou paralelo, isso é como a bateria de lítio. Então, você vê que a gente tem várias e em volta dessa tecnologia, você tem vários componentes. E quais são as vantagens e desvantagens? As baterias de lítio, ela tem uma alta densidade de energia, ocupa pouco espaço, possui um sistema eletrônico de controle e monitoração, suporta elevados picos de corrente, ela tem um excelente desempenho em aplicações cíclicas, ela tem um baixo tempo de recarga, de 1 a 3 horas, e elevada eficiência de carga e descarga. A desvantagem, ela tem que ter o BMS, não pode ser usada sem o BMS. Poucos desvios da tensão pode afetar a questão da vida útil e tem o problema de avalanche térmica. E aqui algumas comparações, dados, né? Então, a bateria chumbo em termos de tensão, de densidade de energia, temperatura. Então, por exemplo, a bateria chumbo ácido, a tensão nominal 12 volts, bateria de lítio 3,2 a 3,8, vai depender da química, principalmente do cátodo, ou no caso do titanato. Densidade de energia, a bateria de lítio chega a 4 vezes a densidade de energia de uma bateria de chumbo ácido. Temperatura de operação, também vai variar da tecnologia. Eu gostaria de reforçar aqui que, independente da tecnologia, a temperatura é um item crítico e ela afeta a vida útil, tem que ter um cuidado muito especial com a questão não só da vida útil, como a questão da segurança. Na questão de eficiência, a bateria de lítio ela tem uma eficiência de carga e descarga maior e vida cíclica também. E aí a vida útil projetada, a bateria chumbo ácido 10 anos, bateria de lítio 15 anos, mas a gente agora que está começando a ter os resultados, né? A bateria de lítio é uma tecnologia nova, esses resultados de 15 anos são resultados mais laboratoriais, que com o tempo a gente vai tendo os resultados práticos, né? Bom, gente, o que vem aí? Tecnologia. Então, bateria está, assim, muitas coisas sendo pesquisadas ao mesmo tempo. A bateria de lítio, ao mesmo tempo que ela está sendo usada, como a chumbo, ela está tendo inovações, né? Então, você já tem no mercado as novas gerações de bateria de lítio. O que é as novas gerações de baterias de lítio, né? Só pensando em lítio. Você reduzir o máximo que você tem a concentração de carbono, de cobalto, e aumentar níquel, manganês, tirar o eletrólito da forma líquida, ter o eletrólito sólido, porque você vai melhorar a questão da segurança. E aumentando a segurança, você consegue usar, por exemplo, uma bateria à base de lítio metálico, mas você precisa de segurança, então o eletrólito sólido ajuda, a bateria à base de lítio enxofre. As baterias também à base de sódio-íon, como tem lítio-íon, sódio-íon, alumínio-íon, e as baterias à base de ar, onde o ar é o seu anodo, seu catodo, né? Então, você tem a bateria de zinco-ar, manganês-ar, alumínio-ar, lítio-ar, mas são tecnologias em desenvolvimento. Uma bateria para desenvolver, para chegar no mercado, gente, é em torno de 10 anos, 5 a 10 anos. Então, muita coisa sai na internet, mas é pesquisa de laboratório. E ela, para se tornar um produto comercial, ela vai em uma maturidade grande, porque uma coisa é laboratório, outra coisa é fazer a produção com um custo razoável, né? Então, gente, a conclusão, né, é que está tendo grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento, né, uso de baterias, né, tanto para armazenamento de energia, junto com o sistema fotovoltaico, eólico, ou grandes sistemas de armazenamento, e para veículo elétrico. Os preços das baterias estão se reduzindo e é um caminho sem volta, né? A gente já está vendo aí que tem bastante tecnologia. Bom, gente, é isso que eu queria falar. Eu vou estar disponível para as questões. Desculpa aí com o contratempo, foi um prazer estar aqui. Aqui são só algumas fotos dos nossos laboratórios lá no CPQD. A gente tem trabalhado bastante com as novas tecnologias, trabalhamos mais de 30 anos com baterias, né? Um foco também tanto em ensaios como de desenvolvimento de baterias também. Estou à disposição. Obrigado, Maria, pela sua apresentação, muito boa. Temos algumas perguntas aqui. Eu vou fazer a primeira delas para você. Maria de Fátima, você poderia comentar, você poderia falar um pouco sobre o fundamento químico que explica o valor de 2 volts de cada célula da bateria?
potencial elétrico dos elementos químicos, certo? Certo, é isso mesmo. Então, a questão dos 2 volts, gente, depende do material que eu estou. Então, o chumbo, com peróxido de chumbo e o ácido sulfúrico é a tensão característica desse material, que é 2 volts. Um exemplo, níquel-cádmio. Eu tenho níquel, tenho cádmio no outro material e hidróxido, que é o eletrólito. Esse é 1,2. O lítio, a gente tem carbeto de lítio, cobaltato de lítio, dá uma tensão nominal de 3,6 volts. Então, a tensão nominal de uma bateria depende do material da placa positiva, o material ativo, né, que armazena energia, positivo, negativo e do eletrólito. Perfeito. Obrigado, Maria. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Você poderia comentar sobre o estado de tecnologia atual das baterias de chumbo ácido de descarga profunda? Já estão sendo comercializadas? Quais as aplicações principais? Agora, então, as descargas profundas, porque pelo que eu sei, bom, a bateria à base de carbono, ela tem sido bastante usada, principalmente para conseguir reduzir tempo de recarga e também melhorar a questão ela conseguir absorver elevados picos de corrente na recarga regenerativa. Tem tido evoluções, principalmente a adição de aditivos, né, para você conseguir melhorar desempenho contra a descarga profunda. Mas descarga profunda é uma questão complicada também, porque se você abaixar, não sei o que está... por exemplo, a bateria chumbo ácido, qualquer bateria, né? A bateria chumbo ácido, a tensão máxima vai ser a tensão de 1,75. Se eu abaixar dessa tensão, eu vou ter outras reações irreversíveis. Mas, enfim, você conseguir utilizar mais a bateria depende dos materiais que elas são envolvidos e dos aditivos, tá? Obrigado, Maria. Bom, obrigado a todos. Temos muitas perguntas aqui. Depois a gente vai se organizar junto com a Maria de Fátima para responder todos por e-mail ou telefone, tá bom? Vamos dar continuidade então. Obrigado mais uma vez, Maria, pela sua apresentação. Imagina, foi um prazer, gente. Muito obrigada. Desculpa aí pelo começo, que teve uma... Não, que nada. Bom, vamos começar aqui. Como o próprio nome do seminário diz, né, soluções de teste de baterias de 1 volt até 1000 volts. Como vocês viram a explicação da Maria, né, as células chegam aí iniciando em 1.2 volts, e o objetivo, a partir de agora, do nosso seminário, da nossa apresentação, é mostrar para vocês o que o pessoal, o que as empresas utilizam para fazer os testes, tanto das células, que, como a Maria comentou, tem iniciando aí 1.2 volts, até os packs utilizados em veículos elétricos, que pode chegar aí até 1000 volts. Então, durante a apresentação, teremos a parte de manutenção, a parte de produção e os produtos relacionados à pesquisa e desenvolvimento. A Ryoki, ela já está presente no mundo em diversas empresas, fornecendo testadores de baterias. Então, ela já tem mais de 35 anos desenvolvendo e fornecendo produtos para esse mercado. Bom, agora dará início à apresentação o Carlos Braz. Vou passar o controle para ele. Bom dia, pessoal. Carlos Braz falando. Maria de Fátima, muito obrigado pela apresentação. Né? E Bruno, obrigado pela introdução dos equipamentos da Ryoki para teste de baterias. Bom, pessoal, agora abordaremos os testes elétricos para a área de manutenção, né? Então, atualmente, as empresas que prestam serviços na área de manutenção e precisam fazer análise de baterias ou realizar algumas medições de baterias, procuram geralmente por um diagnóstico rápido e preciso da bateria, né? Então, a gente acredita que para esse tipo de trabalho, a análise da resistência interna da bateria possa ser uma alternativa viável, porque a simplicidade e a rapidez no teste pode ajudar muito o pessoal que trabalha em campo, né? Que faz esse tipo de análise de manutenção, né? Então, aqui nesse próximo slide, a gente consegue ver praticamente
a relação da resistência interna versus a sua capacidade de descarga, né? Então a gente percebe que com o aumento da resistência interna da bateria, sua capacidade de carga diminui, de descarga diminui bastante, né? Levando a bateria a um desempenho muito abaixo do desejado, né? Então, baseado em tudo isso que a Maria apresentou para a gente se pergunta quais são os fatores que podem levar a um aumento da resistência interna de uma bateria, né? Então, nesse próximo slide aqui, que eu abri para vocês, a gente pode perceber 3 fatores que podem influenciar no aumento da resistência interna de uma bateria. Então, aqui, o primeiro é a sulfatação da placa negativa, que são pó brando nos terminais, a corrosão da placa positiva, né? E também a redução do eletrólito, né? Então, esses 3 fatores aumentam a resistência interna da bateria e diminuem, consequentemente, a sua vida útil, ok? Então, de esses 3 fatores que mais influenciam na resistência interna da bateria. Mas como que a gente pode saber o valor de referência de uma resistência interna de bateria? Para a gente fazer essas comparações em campo, por exemplo, né? Então, nesse próximo slide que eu estou passando para vocês, a gente consegue ver o datasheet de um fabricante de baterias, né? Então, a gente tem 2 maneiras de ter como parâmetro a resistência interna, para comparar em campo, por exemplo. A gente pode ter o datasheet do fabricante, alguns fabricantes disponibilizam, outros não. Aqui é um fabricante que a gente colocou como exemplo, tem até o datasheet dele aqui, o link, para quem quiser consultar. Então aqui a gente tem a parte da resistência interna, todas na casa de 1000 ohms aqui, são baterias de chumbo ácido, né? E a gente consegue dessa maneira pegar a referência da resistência interna, ou se a gente não tem essa resistência interna, a gente realiza a medição para conseguir essa resistência interna para usar como parâmetro de comparação em campo, tá? Então, se a gente não tem no datasheet, a gente tem que procurar medir essa resistência interna de uma bateria boa, guardar esse valor e utilizar como referência, tá? E como que a gente faz as comparações entre as baterias, né? Então, nesse próximo slide aqui, a gente consegue ver que, na maioria das vezes, a gente vai precisar de um instrumento de teste e medição específico, né? Que ele te possibilite medir resistências na faixa de 1000 ohms e, desejavelmente, tensão e temperatura, né? Então, a partir do momento que você sabe o valor de referência da resistência interna e tensão, por exemplo, basta comparar com a bateria que você quer testar, né? Então, através dos estudos do Departamento de Engenharia da Ryoki, baseada na JIS, que é a Japanese Industrial Standard, sabe-se que quando a resistência interna da bateria está entre 1,5 e 2 vezes acima do valor de referência, ela não terá um bom desempenho e, consequentemente, sua vida útil pode estar no final, né? Então, aqui a gente tem aqui um exemplo de 0,5 miliohm e 1 miliohm. Então, se a bateria passou de 2 vezes o valor de referência de uma nova, por exemplo, ou do datasheet do fabricante, ela pode estar em estado de degradação, tá? Então, agora eu vou apresentar para vocês qual a solução que a Ryoki possui para análise desse tipo de bateria em campo, né? Então, o equipamento que a Ryoki possui é o testador de baterias BT3554 que vocês podem ver nessa foto aqui, né? Então, ele é um equipamento portátil que ele vai poder medir esses 3 parâmetros importantes, né? Que é a resistência interna, a tensão e também a temperatura de uma bateria. Tudo isso simultaneamente e em apenas 2 segundos, né? Então, é um teste super rápido aí para quem precisa avaliar bancos de baterias, diversas baterias durante o dia. Então, é um teste super rápido. E é possível gravar diversos parâmetros de resistência interna, tensão e temperatura, né? Para que você possa fazer comparação em campo. Então, você tem diversos tipos de modelos de baterias, então você faz o armazenamento desses dados, dessas referências, e quando chega em campo é só comparar com a referência que está previamente armazenada no instrumento. Legal? Aí, muita gente pergunta para a gente, poxa, como que funciona esse testador de bateria, né? Que parece que ele
que ele mede apenas uma resistência ali, que é uma medida simples, né? Mas não é tão simples, né? Ela é até um pouco complexa, né? Então, nesse próximo slide aqui que eu vou mostrar para vocês, bom, de maneira simplificada, o BT3554 utiliza o método da impedância, né? Para análise da resistência interna. Então, o equipamento BT3554, ele gera um sinal de corrente AC com frequência fixa de 1 kHz e aplica nos polos da bateria, né? Então, ele tem um voltímetro, que ele vai medir a tensão, ele realiza os cálculos internamente e mostra no display o valor da resistência interna, da tensão e também da temperatura, se desejado, né? Então, muitas pessoas acabam perguntando para a gente se é possível medir esse parâmetro com um multímetro convencional, né? E a resposta praticamente é não, né? Porque quando a gente mede uma resistência, a gente mede com o circuito desligado, né? E se você for medir a resistência de uma bateria, ela vai ter alimentação, ela pode danificar seu multímetro, né? Então, não é legal nem tentar fazer esse tipo de análise, né? E outra, o multímetro não tem essa capacidade de gerar essa sinal AC com frequência de 1 kHz, né? Para você fazer a medida da resistência através do método de impedância. Isso que é importante a gente saber. Então, V igual a R vezes I, que é a parte, a lei de Ohms, não é aplicada para esse tipo de teste, esse tipo de análise, tá? Então, outro fator importante também é que o multímetro não consegue fazer a gestão dos dados, né? Então, por exemplo, você faz a captura de tensão, resistência interna, temperatura em campo, o multímetro, se você pudesse utilizar um multímetro para fazer isso, você teria que gerir esses dados, então também não seria possível. Então, o equipamento tem que ser específico para esse tipo de medição, né, de resistência interna, né? Então, a grande capacidade do equipamento aqui em si é fazer a medida da resistência interna com circuito energizado. Praticamente isso, tá bom? Então, passando aqui para o próximo slide, a gente consegue ver como que funciona a estrutura de comparação do BT3554, né? Então, a gente tem a parte de passou, cuidado e falhou. Onde que a parte falhou é apenas voltada para a parte de resistência interna da bateria, né? Se a tensão estiver abaixo ou acima de uma referência que você tem, é apenas um nível de tensão, né? O que vai mandar no teste em campo que você vai fazer é o valor da resistência interna. Então, daquela referência que você tem e se ela vai estar acima ou não do valor que você espera medir, né? Então, se ela estiver acima, 1,5 ou 2 vezes como você configurou, ela vai apresentar falha para você. Legal? Aqui nesse próximo slide aqui, a gente consegue analisar um pouco mais da gestão de dados, né? Que é algo muito importante para a parte de análise de baterias. Então, a gente consegue realizar as medidas em campo e analisá-las ao longo do tempo, depois no PC, por exemplo, né? No notebook e tal. Então, o BT3554 ele possui 6.000 posições de memória para armazenamento de dados e um software bastante intuitivo para análise, como eu posso dizer, preventiva, corretiva e preditiva também de baterias, né? Então, nesse gráfico, a gente pode ver uma análise preditiva, né, de uma bateria, onde você consegue, em cada linha dessa aqui, uma análise dentro de um determinado tempo, né? Então, a gente percebe que, ao passar do tempo, a degradação da bateria aumentou bastante devido ao aumento da sua resistência interna, né? Então, você consegue ir acompanhando essa degradação ao longo do tempo, né? Então, isso é muito importante, né? E no software, ele gera também as mesmas cores que eu passei no slide anterior. Então, as baterias verdes são as que passaram, as barras vermelhas aqui são as que reprovaram e as amarelas são as que requerem atenção, né? Então, é um software bem intuitivo, bem fácil de mexer, então ajuda bastante na parte de análise, né? Bom, deixa eu passar para o próximo slide. Legal. Agora eu vou finalizar essa apresentação aqui, só recapitulando as características técnicas do BT3554, né?
Então, você consegue fazer medição com o circuito energizado até 60 volts. Né? Outra característica que eu não coloquei aqui é que ele vai medir a resistência equivalente também. Então, se você tem 5 baterias, ele vai fazer a análise da resistência equivalente das 5 baterias para você. Tá? Então, ele tem uma função para reduzir o ruído na medição, porque em algumas situações você vai ter alguns ruídos e ele tem essa função que você consegue habilitar no equipamento para que ele possa fazer uma medida de uma forma mais visual aqui para vocês, que você consiga entender o que você está medindo mesmo. Aqui nesse lado aqui a gente consegue ver a medida sem a redução de ruído e a com redução de ruído, que é bem diferente, né? Medição rápida de tensão e resistência interna, como eu falei para vocês, demoram só 2 segundos cada bateria para você testar, tá? Ponta de teste em 90 graus, isso é muito importante, porque dependendo do local onde você vai medir, através de pontas retas, você não consegue alcançar os contatos da bateria. Então, essa ponta de 90 graus ela é muito importante para fazer esse tipo de análise em campo, né? Bom, a autonomia do BT3554 é de 8 horas e meia, acho que mais do que suficiente para um bom trabalho em campo. Ali mede a temperatura, como eu falei para vocês. E o software de análise que ele tem é bem completo e bem intuitivo, né? Então, essas são as características do produto de campo que a gente tem para a parte de manutenção. E nesse último slide aqui eu vou deixar para vocês um vídeo, né? Porque essa apresentação provavelmente a gente vai mandar para todos vocês que participaram desse webinar. E aqui tem um vídeo do YouTube abordando alguns testes com esse equipamento e em português. Muito legal que está em português, tá bom? Pessoal, eu gostaria de agradecer a presença mais uma vez de todos vocês aqui e vou deixar aberto para dúvidas aqui. Bom, pessoal, tivemos uma dúvida aqui, respondemos algumas por chat nesse momento, e uma das perguntas foi sobre se o testador de bateria utiliza pontas Kelvin, do tipo 4 fios, né? Eu vou só retornar aqui alguns slides, mostrar para vocês. Essa ponta de ângulo de 90 graus, ela tem nela aqui uma ponta e uma outra parte externa. Então, com esse tipo de ponta, você acaba tendo 2 contatos. Quando você pressiona o contato na bateria, você acaba tendo 2 contatos. Então, como você vai ter um contato no positivo e outro no negativo, você acaba tendo as 4 pontas, né, usando a tecnologia tipo Kelvin. Obrigado pela pergunta. Bom, uma outra questão, qual seria uma frequência de teste recomendada para a manutenção de baterias? Esse equipamento que apresentamos e outros no mercado utilizam a frequência de 1 kHz. Porém, veremos agora nos próximos slides como que tanto a bateria de chumbo ácido como a de lítio, como ela se comporta em outras frequências. E vocês verão que é muito importante realizar testes em frequências variadas. E para isso que existe também a Rio, que tem solução onde você varia a frequência de teste. Ao invés de utilizar em 1 kHz, você vai fazer frequências aí em 100 Hz, 1 Hz e outras. Inclusive utilizando o diagrama de Nyquist, que a gente vai apresentar também. Bom, vamos dar continuidade então aqui à nossa apresentação. Agradeço a todos que estão até agora nos ouvindo, tá? Iniciaremos aqui a parte de produção e logo depois pesquisa e desenvolvimento. Então, para aqueles interessados aí na área de P&D, peço que fiquem até o final, pois temos soluções interessantes para apresentar para vocês. Bom, teste de bateria na produção, a gente vai abordar aqui praticamente 4 equipamentos, tá? São testadores de baterias que iniciam aí desde 20 volts até 1000 volts. Bom, quando você tem uma produção de baterias de lítio, é um processo extremamente complexo, tá? No Brasil, até onde a gente tem conhecimento, ainda não temos fábricas, não tem empresa que fabrica, né, a célula, mas temos empresas no Brasil que fazem o recebimento, né, que compram as células de outros países, importam para o Brasil
e com isso eles fazem todo o processo de montagem da bateria, que estão aí de maneira resumida nessa parte amarela, né? Então, a parte de inspeção, a parte de empacotamento, que a Maria de Fátima também explicou, e logo depois a inspeção nos módulos que as plantas fabricam. Esse que está em verde, eu vou deixar para o final, para a parte de pesquisa e desenvolvimento. Temos um equipamento que tem ajudado as empresas durante esse processo inicial de fabricação, que é você aplicar aí a pasta, né, que o pessoal chama de slurry, nos eletrodos, seja ele de alumínio ou de cobre, que vemos aqui nessa figura. Bom, esse catálogo é um catálogo bem completo, a gente vai deixar o link nessa apresentação, tá? Para que vocês acessem depois. E a Ryoki, como eu comentei, ela tem fornecido aí para diversos clientes no mercado de baterias, fabricação de células. Algum deles que eu posso citar é a BYD, Panasonic, LG Chain, A123, Clarios, Saft, KTL, Samsung e muitas outras. Todos esses são clientes comuns da Ryoki para essa área de teste de bateria. Bom, a Maria de Fátima comentou também sobre o processo, né, que faz com que um pack se torne um pack até ele chegar nesse formato que a gente visualiza, por exemplo, nos veículos elétricos. Ele passa por diversos processos. Então, quando você tem a célula, você agrupa essas células em várias para atingir maior tensão ou maior corrente. Você realiza soldas nos terminais dessas células, e quando você obtém um módulo, depois que você empacotar e tiver um módulo, você também precisa ter conexões, né, e até soldas para você fazer essa ligação até chegar ao nível de pack. E aqui temos, do mesmo conceito que o Carlos apresentou, temos um equipamento que faz a medição de resistência interna das células em linha de produção. Então esse equipamento é ideal para os processos que necessitam receberam as células e precisam garantir que aquela resistência interna ela está dentro dos limites do fabricante. Você utiliza um equipamento como esse. Então ele tem 10 milissegundos aí para fazer a medição, ou seja, um equipamento muito rápido, uma resolução também boa de 10 microohms, com uma precisão de 0,5%. Então aqui temos o display dele, né, e como ele funciona, com até a questão de comparador, dizendo se o nível está acima ou está abaixo, para que ele emita um sinal para o operador e também envie uma saída digital, se for o caso, dizendo, essa célula que está na minha linha de produção está fora dos limites. Então ele já avisa para você. Para os módulos, também temos soluções que são para testar tensões até 300 volts. Então você tem, normalmente, depois que você empacotou as células, vai transformá-las em módulos, você acaba testando a resistência interna, a tensão, não só dos módulos, mas sim como do conjunto como um todo. Então você vai conseguir fazer uma análise completa das conexões entre as baterias, da resistência interna da bateria e da tensão do módulo que você analisou. E aqui é um exemplo de resistência interna de packs. Então, como que normalmente o pessoal faz, né? Então, para quem está trabalhando com caminhão elétrico ou veículos elétricos de grande porte, onde as baterias podem chegar aí até 1000 volts, você tem uma questão de segurança. Então, a Ryoki tem as pontas que tem uma proteção, né? Tem um comprimento e uma proteção externa para que não toque em partes metálicas. E aqui a gente tem um exemplo de como é realizado essa medição. Então é uma medição muito rápida, que simplesmente conecta no negativo e no positivo de todo o pack, e você vai ter no display o valor de resistência interna de todo o conjunto de módulos conectados para formar o próprio pack. E aqui temos um resumo desses produtos utilizados em linha de produção. Então, o primeiro que eu abordei foi o teste de até 22 volts, que é o 3561, e por último o BT3564, e cada um deles com as suas respectivas tensões
e resistências internas e resolução. Veremos aqui, por exemplo, para o BT3562, essa resolução de 0.1 microohm é muito importante para novas tecnologias de células, porque hoje em dia, cada vez mais, a resistência interna das baterias, das células, estão diminuindo, exatamente para evitar a perda tanto elétrica como também a perda Joule, né, por aquecimento. Então é importante que as células tenham cada vez menor a resistência interna. Bom, aqui, quando você está num processo de agrupamento das células, você tem a necessidade de medir a resistência dessa solda ou dessas conexões que vocês estão fazendo na linha de produção. Então esse equipamento é um equipamento mais preciso e ideal para fazer esse tipo de medição. Até porque ele não faz a medição de potencial, ele não faz a medição de tensão. Aqui no caso ele vai medir a resistência somente nas conexões que estão soldadas do negativo e depois você fazer a medição de resistência do positivo. Com isso você consegue analisar se essa solda, se essa conexão da célula tem uma resistência apropriada de acordo com o seu processo de produção. Aqui um exemplo, deixaremos também o link aí do YouTube para depois consulta, onde você pode fazer o teste com esse equipamento e medindo a resistência de cada uma das conexões realizadas entre os módulos. Então aqui a característica dele, né? Então ele tem uma resolução de 10 nano-ohms, é um equipamento muito preciso, com uma resolução muito baixa, 0,06%, e caso necessite fazer testes rápidos, você pode utilizar um multiplexador que vai incorporado dentro dele e alcançar aí testes em menos de 2 milissegundos nas conexões. Aqui para a parte de produção, eu vou verificar aqui com os meus colegas se temos algumas perguntas. Bom, não temos perguntas para a parte de produção. Vamos iniciar então a parte para pesquisa e desenvolvimento, né, que são os equipamentos utilizados nessa área. Bom, para pesquisa e desenvolvimento abordaremos dois equipamentos principais que estão aqui nessa tela. Vejam que o limite dele está até 5 volts, exatamente porque o nível que vamos analisar aqui agora são células, então as células têm uma tensão muito baixa, comparados aos packs e os módulos. Bom, para a gente iniciar a explicação, eu coloquei esse slide para poder explicar, inclusive, o método que o Carlos comentou, né? E também como que a Ryoki enxerga os testes das novas tecnologias de baterias. Bom, a gente tem como um diagrama conceitual, né, um circuito equivalente, simplificado de uma bateria de lítio, que é composto por R1, que a gente pode colocar como nome resistência do eletrólito e das conexões. E nesse caso aqui eu coloquei em 1 kHz. Por que esse 1 kHz? Porque os equipamentos que a gente apresentou até agora, eles trabalham com essa frequência. Porém, quando você tem uma célula, por exemplo, de lítio, ela costuma ter esse circuito equivalente simplificado. E essa frequência em 1 kHz, quando você aplica nesse circuito, o capacitor acaba permitindo essa passagem de corrente, né? Por ser uma frequência relativamente alta para o capacitor. No caso, quando a gente tem aqui na bateria lítio, a gente tem o R2, que é a resistência de reação no eletrodo, positivo e negativo. Então é uma resistência também que está localizada nos eletrodos, que também faz parte do circuito equivalente. E por último, a capacitância, que ela é formada entre a interface do eletrodo e a solução. E aqui nessa tela, a gente visualiza melhor a explicação. Então, quando você aplica uma alta frequência como a de 1 kHz, você acaba tendo, aqui através do diagrama de Nyquist, o valor de R1, que é uma resistência que a gente chamou de resistência do eletrólito e das conexões.
Porém, quando você realiza uma variação de frequência, e essa foi uma pergunta de um de vocês durante a apresentação, quando você varia essa frequência, ou seja, ao invés de eu testar em 1 kHz, eu vou testar agora em 900 Hz, 800 Hz, até chegar a 1 Hz, ou então mHz, você tem uma variação, tanto na resistência, que é a parte real, quanto na reatância, que é a parte imaginária. Então, nesse caso, quando você inicia um teste em baixa frequência, você está analisando agora as resistências em conjuntos, R1 e R2. Ou seja, antes, em alta frequência, você consegue determinar o valor de R1 e em baixa frequência você consegue determinar o valor de R2. E aqui temos algumas conclusões, né? Se o R1 estiver muito grande, pode ser que a concentração do eletrólito esteja muito alta ou aquela resistência das conexões também estejam com problema. E se o R2 estiver muito grande, ele pode indicar falha durante a produção do eletrodo. Então, esses são alguns indícios que vocês que trabalham com pesquisa e desenvolvimento podem ter quando estiver analisando células de diferentes tecnologias. E, para exemplificar, eu coloquei aqui um resultado real, né, de testes que realizamos em laboratório, com uma célula de 3,8 volts e com característica de datasheet de 1,3 miliohms. Vemos aqui nesse diagrama de Nyquist, onde ele vai varrendo as frequências, né? Então, nessa área que eu iniciei o teste, que é aquela área de alta frequência, ele me deu em torno de 1,15 miliohms, ou seja, está muito próximo do valor de 1,3 miliohm informado pelo fabricante. Porém, a gente visualiza que durante a varredura de frequência, chegando até 1 Hz, você vai ter o valor próximo de 4,9 miliohm. Então, isso responde um dos questionamentos, né? Qual que é o comportamento das células ou de baterias em outras frequências, né? Então, ela se comporta dessa maneira para essa célula de lítio. Pode ser que para outras você tenha outro comportamento. E foi isso que eu busquei demonstrar nesse segundo teste, com um diagrama de Nyquist, de uma bateria chumbo ácido. Então aqui colocamos o equipamento para fazer a medição dessa bateria. E aqui a gente vê um comportamento de uma bateria chumbo ácido em 1 kHz. Ela tem cerca de 7,67 miliohms, ou seja, muito próximo e até similar, né, dos valores que o Carlos apresentou de uma bateria nossa nacional. Então estava em torno dessa faixa de 7 miliohms. E olha que interessante o comportamento dessa bateria de chumbo, é que ela tem praticamente um comportamento linear, né? Diferente de lítio, você tem aqui como se fosse uma constante, tanto quando você aumenta a frequência, tanto no eixo real, que é a resistência, quanto no eixo imaginário, que é a reatância. Então, quando a gente fala de células e de análise, a gente tem um outro termo chamado impedância, né? Então, a impedância nada mais é do que a soma, né? Podemos simplificar como a soma da reatância e da parte, que é a parte imaginária, com a parte real. Então, para a gente não confundir, temos uma maneira de analisar nesse gráfico as duas resistências, né? A resistência que aqui eu chamo a própria resistência interna da bateria, e aqui a outra que seria a parte imaginária, que é a reatância. E aqui vemos também que quando eu vario a frequência, ou seja, em 1 Hz, você tem aqui, ao invés de 7 miliohms, você tem 25 miliohms. Então vejam a diferença de comportamento de uma bateria chumbo ácido. Outra pergunta que recebemos também no chat foi em relação à temperatura.
que, como a Maria comentou, é um parâmetro muito importante para análise das baterias. E aqui a gente analisa nesse gráfico que quando você aumenta a temperatura, você acaba tendo uma resistência interna menor, né? Claro, porém, quando você trabalha com bateria, a gente sabe que tem os limites, né? Quanto ela não pode chegar numa temperatura máxima. Então, com esse gráfico, vocês que trabalham na área de pesquisa e desenvolvimento poderão fazer diversos testes e analisar se aquele eletrólito que você utilizou, se ele melhora ou se ele piora a sua resposta da célula e consegue com isso alterar parâmetros, né, e realizar os testes novamente depois, utilizando esse equipamento. Aqui temos um exemplo, né, de fatores que modificam as resistências que a gente tinha comentado, né, R1 e R2. E algo interessante, principalmente para bateria de lítio, é que se você tiver uma temperatura de operação alta, envelhecimento e carga e descarga nos limites, aquele valor real de resistência interna, que é o mesmo que é medido na frequência de 1 kHz, ele não tem muita variação. Então, isso faz com que os equipamentos que testam esse tipo de bateria de célula, eles precisam ter uma resolução muito boa de resistência, e mesmo tendo uma resolução muito boa, você não vai ter uma análise completa como você tem aqui, quando você realiza varredura de frequência em diversos pontos. Por isso que é interessante ter um equipamento que faça essa varredura. Bom, se necessitam medir células de maneira rápida, né, temos uma solução que pode ser utilizada com o testador de bateria, o BT4560, onde você pode ter aí, dependendo da aplicação, até 264 canais. Porém, para esse equipamento, a gente recomenda utilizar a solução 4 fios par, que é uma tecnologia para realização de medição e resistência interna e impedância muito baixa, onde você tem um limite de 72 canais. E deixaremos aqui no vídeo também um link de como é realizado esse teste rápido em diversas células utilizando o BT4560. Bom, talvez tenha alguma dúvida, né? Alguns de vocês devem se perguntar, bom, e qual que é a faixa, né, de impedância nas células, nas tecnologias futuras ou atuais, né? Então aqui tem alguns exemplos de faixa de variação de resistência das coin cells, da 18650, que é a cilíndrica, das PAUT, que a Maria de Fátima comentou. Então vemos que quanto maior as baterias e maior a capacidade, a resistência interna dela também tende a diminuir. Então o BT4560 ele tem uma escala de 3 miliohms, com uma resolução de 0,1 microohms, que pode medir tranquilamente uma célula com maior capacidade. E aqui as características gerais do BT4560, incluindo aí os modelos de tensão, podendo chegar até 20 volts, frequência de operação de 10 MHz até 1050 Hz, a medição multiplexada que eu comentei, e o software incluso para você gerar o diagrama de Nyquist. Por último, aqui para a gente finalizar essa parte de análise de impedância, eu vou deixar com vocês também esse IM3590 para aqueles que trabalham não só com células de bateria, mas também com outras células eletroquímicas. Você tem uma opção de extrair os parâmetros obtidos por um circuito equivalente, igual o que a gente tem mostrado nessa estrutura. Então esse equipamento, o IM3590, você vai ter aí alguns modelos, né? Aqui tem unipolares e polares, dependendo da complexidade da sua química, né? Do que você está analisando, você vai poder selecionar um desses modelos e vai poder extrair, assim que você realizar a análise, os parâmetros, tanto de resistência, capacitância, indutância, capacitância que você tenha no circuito.
E aqui eu tenho um resumo dessas duas soluções. A primeira que a gente falou, ela vai até uma frequência de 1 kHz, né? 1050 Hz. E esse M3590 ele chega a 200 kHz. Porém, ele tem um nível de tensão um pouco mais baixo, né? Enquanto o BT4560 vai até 20 volts. O BT4560 a gente vê que ele tem uma resolução de impedância menor, só que ele não tem o parâmetros para o circuito equivalente. O IM3590 já possui essa função. Algo que a Ryoki disponibiliza também, no mercado já existe, você pode extrair o software do BT4560, os dados, e você pode, através de software, tem um chamado ZView, que ele faz essa análise, ele faz essa extração de parâmetros também. Então você pode, com o BT4560, com uma resolução menor, utilizar esse software e extrair os parâmetros do circuito equivalente. A Ryoki é uma empresa japonesa e de mais de 85 anos de tradição. E aqui eu tenho alguns produtos relacionados a essa parte de impedância que eu gostaria que soubessem. Então a Ryoki ela tem uma linha de LCR meters e de analisador de impedância que pode chegar aí até 3 GHz e LCR meter que pode chegar até 8 ou 10 MHz, dependendo da configuração. Então eu deixo esse slide para que vocês conheçam um pouco mais da linha da Ryoki e possam utilizar em futuras aplicações. Outras soluções relacionadas, para a gente finalizar o nosso seminário hoje, é um simulador de tensão para teste de BMS. Como a Maria de Fátima comentou, é muito importante você desenvolver um BMS de maneira precisa e também garantir que quando você precise atuar para permitir para parar alguma carga ou alguma descarga, o seu BMS faça isso rapidamente. Para isso a Ryoki tem esse simulador, que ele tem a capacidade de simular até 12 canais de 5 volts, e se você ligar outros simuladores em série, você consegue simular até 1000 volts. E do lado direito, a gente tem um sistema de medição de resistência de eletrodo. Então eu tinha comentado com vocês que no começo da fabricação de células de lítio, você tem a aplicação de uma pasta, né, do composto, que é chamado slurry em inglês. Então esse equipamento ele vai fazer a medição dessa resistência que você tem tanto do slurry que você aplicou, como da folha, né? Seja ela de alumínio ou de cobre, que estão aplicados aí, seja o óxido metálico de lítio ou grafite. Então você vai conseguir analisar essa resistência, tanto do composto que você aplicou, como da interface entre o composto e o coletor, que são os eletrodos. Bom, aqui eu deixo o catálogo novamente aí dessa parte de produção, desenvolvimento, né, para teste de bateria, e o pessoal que trabalha com pesquisa também. E aqui eu vou ver então com os meus colegas se a gente tem alguma dúvida relacionada a essa parte de pesquisa e desenvolvimento. Bom, aqui tem uma pergunta: a medição de resistência interna de baterias e subestações atinge valor de micro-ohms. A Ryoki tem equipamentos que chegam a estes valores? Bom, a gente, de certa maneira, explicou, né, na apresentação, mas colocando numa tela aqui para ficar simples, né? Se você tem aí, por exemplo, micro-ohms, né, eu tenho a resolução de resistência de medição desses equipamentos de bancada, BT3562, 63 e 64, de 0,1 micro-ohm. Se a gente analisa o BT3554, que seria o equipamento, deixa eu ver aqui, para teste portátil, deixa eu consultar, vou consultar meus colegas aqui do datasheet, mas eu acredito que ele também esteja na faixa de 10 micro-ohms, a resolução de teste do BT3554. Então, respondendo a sua pergunta, a Ryoki tem equipamentos que chegam nesses valores. Então, o BT3554
Apesar de não estar na apresentação, ele tem uma resolução de 10 micro-ohms. Bom, outras perguntas. Bom, qual equipamento da Ryoki é mais adequado para teste em Second Life de baterias de veículos elétricos? Bom, para esse tipo de teste, a gente recomenda, se você quiser fazer o teste do PEC como um todo, né, a gente recomenda o BT3564. Então você vai analisar aquela resistência que a gente comentou em 1 kHz de todo o PEC. Porém, se você vai tirar do PEC todas as células, aí a gente recomenda o uso do BT4560 para você fazer exatamente essa varredura, né, igual a gente fez nessa célula, e você vai poder encontrar aí algumas respostas. Então, você vai analisar a bateria de segunda vida, como hoje em dia já tem muitos carros, né, deixando de utilizar e até mesmo utilizar em aplicações como Smart Grid ou até fotovoltaica. Vai ser importante você analisar essas células em diversas frequências e poder comparar. Então, você vai comparar, por exemplo, 20 células que estão instaladas no seu PEC e, através dessa análise, você vai poder dizer, né, ou ter alguns dados para dizer qual célula está muito diferente das demais. Então, com isso, você consegue até isolar alguma célula que tenha algum defeito. Bom, obrigado a todos que estão até agora aí com a gente. Sabemos aí que o tempo de cada um é precioso e temos aí 1h30 de webinar, então agradecemos muito a presença. Bom, a próxima pergunta, se disponibilizaremos a apresentação. Vamos disponibilizar sim, inclusive vamos enviar links do YouTube para que vocês tenham acesso e possam visualizar depois. Bom, pessoal, para a gente finalizar aqui então. Bom, hoje então vimos de uma maneira resumida as soluções de teste em baterias que a Ryoki possui, bem como as tecnologias de baterias atuais e futuras apresentadas pela Maria de Fátima. E aqui deixamos o nosso muito obrigado a todos vocês e também pela participação especial da Maria de Fátima, do Carlos também, que acompanhou a gente nesse webinar, que fez parte da apresentação, e o Rafael também, que está na equipe aqui respondendo as perguntas. Agradeço também ao pessoal de suporte da fábrica, né, que estão também atentos aí às perguntas e nos ajudou. E muito obrigado novamente. Qualquer necessidade, tenho nossos contatos aí na tela. E aquelas perguntas não respondidas, enviaremos por e-mail e faremos contatos por telefone. Muito obrigado novamente. Até uma próxima.